Olá, amigos do QG, do canal QG Nerd Angel, do meu amigo Maurício. Eu sou Tony Fernandes, criador do Pequeno Ninja, Fantastic Man e outros personagens. Estamos aí batalhando pelos quadrinhos. Estou aí mandando um abraço para o canal do meu amigo Maurício e dizer a todos que estamos aí parceiro desse canal. Tamo junto. Muito sucesso aí. Olá, meus queridos anjos iluminados decaídos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não se esqueça, segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Compre HQ do Tony Fernandes pelo canal, você favorece o canal. Compre e-books do Instituto Visconde Cairu. Filosofia e mundo atual andam lado a lado. Instituto Visconde Cairu. E você gosta de se embelezar a mulher cosplay? Build by Scaf para os belezas Scaf. Não se esqueça também de ficção científica, terror, gótico. Sim, Alama Edições está na Amazon Prime. Todas essas coisas estão na descrição dos vídeos e além dos parceiros do canal. E hoje, nada mais, nada menos, continuando o Yu Hakusho, para antes de ir para o Makai, vamos falar sobre quem? Shinobu Sensui e seu ser fragmentado. O que Shinobu Sensui é? Ele, ao mesmo tempo que ele foi um detetive sobrenatural, se apelidou de Dark Angel, ele foi o antagonista da série do Yu Yu Hakusho. Anjo Negro, por causa que ele queria purificar os outros pecados. Ele tinha uma aparência muito obscura. Ele era discreto, calmo, discreto e polido. E Urameshi, sempre foi cabeça dura, bocudo, questionando. Enquanto o Reishuken de Yusuke refina os chutes e golpe, o dele é baseado em muitos golpes e socos. E o Shinobu Sensui tem 7 personalidades. Minoru, que é extremamente fria e calculista, com uma boa oratória, que atrai pessoas e tudo mais. Minoru é o estilo de luta proibido do Reisuken. Também temos o Joji, que é a personalidade que não foi explorada no anime, que é especialista em arma de fogo, estratégias em guerra e tudo. Ele, junto com Kazuya, pudesse enfrentar futuramente seus golpes. Tem temperamento que se trata como desprezíveis qualquer ser humano ou qualquer outra coisa. Tem Kazuya, que é o Ranzinza, a personalidade Ranzinza, certamente a primeira que surgiu em Censura, que questionava todos os seus afazeres, viu o Black Club e toda sua crueldade junto aos que levou os monstros e seres humanos para o Vasco. E aí ele começou a ser questionado. Tem Naru, a outra personalidade. Suponho que a personalidade dos jeans que Tsuki Sensui tem como parte a personalidade feminina infantil que namora ou que percebe o relacionamento de Tsuki Sensui. E também temos Makato, que é a personalidade que fica cuidando das tarefas domésticas e do lar. Temos Itoshi, a personalidade que é capaz de sentir amor destinado aos animais e plantas, menos aos seres humanos, que Sensui tinha nojo dos seres humanos. Então, e temos o próprio Sensui, que é a personalidade que contém essas outras 6. São 7 personalidades. Aí a gente fala, mas será que existe isso? Será que existe isso na sociedade? Procure no vídeo que eu já falei de TDI. Transtorno de identidade. O Shinobu Sensui, ele tinha esse transtorno de identidade. Ele tinha várias personalidades dentro dele. Que nem um filme fragmentado, ele tem várias personalidades dentro dele. E essas personalidades, de estar tão fragmentada, ele não consegue se encontrar. Ele não consegue se ver. O que acontece? Ele está com a cabeça perdida de tanta personalidade que tem, de tantas dores e dúvidas que ele tem. Isso que a gente percebe o Shinobu Sensui. Ele tem aquela personalidade fria, calculista, odeia os seres humanos por causa das coisas Black Club, mas você tem que pensar, o Shinobu Sensui é aquele tipo de personagem que a gente vê que foi aquela luta que o Suki enfrentou ele direto no inferno, depois que ele se transformou, ele foi muito direto. A gente tem que pensar quantas pessoas com TDI deve ter por aí.
Quantas aquelas feministas devem ter TDI por aí? Quanto dessas pessoas com TDI por aí e podem prejudicar a sua vida, acabar com a sua vida de alguma forma ou de outra? Você tem que pensar, nossa, o que eu vou fazer com uma pessoa desse tipo? Sabe? As pessoas com TDI são mais difíceis da gente conseguir compreender e querer se relacionar. Por causa que essas pessoas com TDI não têm compreensão de si próprias. Elas procuram se encontrar com tratamento, com tudo, e não conseguem se encontrar direito. Elas lidam com pessoas totalmente também desconectas com o mundo, muitas vezes lacradoras, pessoas lacradoras. Essas pessoas com TDI gostam de se compreender, por causa que, se você for ver, essas pessoas com TDI pensam que qualquer coisa tem que lacrar, tem que falar mal de cristianismo, tem que falar mal de religião, qualquer coisa do tipo. Mas não. Essas pessoas com TDI têm que entender o que significa o verdadeiro sentido do amor. Não adianta você falar de empatia, não adianta você ter um colarzinho de autismo ou doença invisível. Não, a pessoa de TDI também tem que se entender. Mesmo ela sendo psicólogo, psiquiatra, psicanalista, neurologista, ela tem que se entender. Ela tem que se ver como é si própria. Para chegar num momento que ela vai dizer: poxa, eu não sabia que eu estava com tantos problemas assim na minha cabeça. E muitas pessoas com TDI que passou traumas de infância, traumas muito fortes de infância. Então, você tem que pensar que o TDI são pessoas traumatizadas da infância, fazendo que realmente tivesse essa personalidade fragmentada. Isso que acontece. Aí a gente tem que pensar: mas existe muitas pessoas com TDI? Pode existir. Vocês têm que estudar o meio, o como. Tenho 3 amigos meus que têm TDI. Eles têm que se entender. É difícil compreender que cada hora é uma personalidade falando. Eles têm 3 personalidades. Uma de um homem, uma de mulher e outra de um intersexual. Então, a gente tem que perceber que isso é um problema, é um distúrbio mental. Mas esse distúrbio mental tem que ser tratado junto a médicos. Não vai você querer fazer um tratamento alternativo. Não. Trate junto aos médicos, junto a uma junta médica, para cuidar da sua personalidade, para cuidar de você. Não vai querer ser o todo-poderoso e se examinar por Instagram, por Facebook, por Twitter, por TokTok ou coisa do tipo. Você tem que fazer uma junta médica, sabe? Custa um pouco você aprender um pouco sobre medicina. Tá, você pode aprender um pouco nesses locais, mas quem vai te diagnosticar, quem vai fechar o teu diagnóstico, vai ser o médico, vai ser o psicólogo, vai ser o psiquiatra, vai ser o neuro. Essas pessoas que vão fechar o teu diagnóstico. E você vai falar: mas TDI não é assim. Sim, é. Você tem que entender que é um distúrbio mental. Você não pode tratar isso como doença só invisível. Isso tem que ser tratado urgente. A pessoa tem que se entender como é cada um, se você for ver. Como é cada personalidade dessa pessoa. Mas como que a gente vai... Como se adaptar a um tipo de pessoa? Conversando, tentando entender, tentando ouvir. Não vai querer você querer militar para a esquerda ou para a direita. Você tem que entender a pessoa. Você tem que ouvir a pessoa. Você tem que compreender cada vez mais a pessoa. O TDI é isso. O TDI é um transtorno de personalidade que a pessoa tem. E você não vai ficar falando esse pronome neutro, que é uma besteira. Converse como uma pessoa normal. Trate como uma pessoa normal. Elas precisam se compreender, chegar a uma razão delas próprias. E gente aplaude esse distúrbio, desculpa, mas isso está errado. A gente tem que se compreender como pessoa, como a personalidade em si. Você tem que entender como você é realmente,
o que você passa, realmente, isso você tem que entender. Isso você tem que ver. Isso você tem que pensar cada vez mais. Não vá bater palmas para a pessoa que tem TDI. Vá fazer essa pessoa procurar ajuda, compreender ajuda. Para aí sim você ver que a sociedade precisa se ajudar e se compreender cada vez mais. Vocês precisam ajudar as pessoas. Não adianta eu ser autista, meu filho ser autista, e não ter ajuda. As pessoas têm que ajudar, têm que compreender. Então, vai de cada um, pensem, repensem e compreendam os outros ao redor. Muito obrigado, meus anjos iluminados decaídos.